Iniciando a aula 4 do módulo 2, Organização Posicional. Dentro desse módulo, nós estamos falando sobre a organização posicional e nessa aula, ainda continuando com o tema a respeito da organização da dinâmica do jogo de futebol do processo ofensivo. Nessa aula, nós vamos falar sobre as etapas do processo ofensivo. Quais são essas etapas? Bom, a primeira etapa é a construção do processo ofensivo. A segunda é a criação de situações de finalização. E a terceira e última é a finalização. Bom, o que consiste na construção do processo ofensivo? Quais são as características essenciais da construção do processo ofensivo? Bom, nessa fase, nessa etapa, é muito mais fácil de se observar e tendo mais tempo para ser concretizado. Por quê? Porque ali é onde existe o maior tempo de circulação de bola. Então, por exemplo, consta de circulações, combinações e ações táticas individuais e coletivas, visando a progressão até setores ideais para a finalização. Então é aquele setor do meio campo até a intermediária da linha de defesa, adversária, onde existem as circulações de bola. E ali é um setor onde existem inúmeras combinações e ações táticas individuais que favorecem a equipe a chegar em alguns setores em condições boas de finalização. A circulação da bola é realizada pelos jogadores de uma forma contínua, fluente e eficaz, evitando-se ao máximo a sua interrupção. Então, nesse setor, a bola constantemente ela está em movimento, além da mobilidade dos jogadores nos setores e nos espaços criados por essas movimentações, por essa mobilidade. Procura-se criar de forma contínua situações de instabilidade na organização defensiva adversária. Então são as infiltrações, são os princípios, na verdade, do futebol. Então essa é a etapa de construção do processo ofensivo. A segunda etapa é a criação de situações de finalização. Quais são as características essenciais dessa etapa do processo ofensivo? Então nessa etapa do ataque, que culmina as construções mais ricas do ponto de vista tático, pois é só assim que é possível provocar as rupturas necessárias à implementação da fase de finalização. Esta etapa concentra-se num espaço de jogo onde povoa um grande número de jogadores e requerendo por parte dos atacantes um maior número de ações técnico-táticas, individuais e também coletivas. Então, nesse espaço a gente vê que é um espaço onde existe um grande número de jogadores. Então, as ações técnico-táticas elas precisam ser muito variadas. Fundamental observar que necessita maior mobilidade para a criação de espaços na defesa adversária, que é o que eu estava comentando já anteriormente. Procura provocar situações de jogo que levem os defensores a errarem e cometerem falhas defensivas. Então, as características essenciais da criação de situações de finalização é uma etapa do processo ofensivo. A terceira e última etapa do processo ofensivo é a finalização. Quais são as suas características essenciais? Desenrola-se numa zona pressionada, onde as ações técnicos-táticas são elevadas pela pressão adversária e o espaço que é reduzido. As condições de execução técnico-táticas exigem uma pressão e ritmo elevado, onde a criatividade é um componente com mais evidência nesta etapa do ataque.
é aquela zona onde a gente chama que é o último terço do campo, né? Nós estamos acostumados a falar, onde necessita, né, ações técnico-táticas mais elevadas, né? Porque a pressão do adversário, né, para poder assegurar, né, o seu gol, né, ele proteger o seu gol, né, essa ação, essa pressão, ela é feita de uma maneira muito rápida, né, e dentro do espaço reduzido, que, por exemplo, pode ser uma grande área, né. Então, nessa zona, né, o contato, né, e a pressão ali é altamente produtiva ali, né, na questão defensiva. Mas na situação do processo ofensivo, precisa-se ter um ritmo elevado, né, um ritmo elevado das ações técnico-táticas dos jogadores, né? E a responsabilidade do jogador é a de valorizar individualmente aquilo que foi construído pelo coletivo. Porque todas as etapas do processo ofensivo, né, visa-se a finalização. E é uma construção coletiva, com as movimentações, com as infiltrações, né, com as penetrações, as aberturas de campo, né, amplitude e profundidade. Então são todas as ações coletivas em que o jogador, quando chega no último terço do campo e chega em condições de finalizar, ele é uma responsabilidade dele valorizar, né, essa condição que toda a equipe, que toda a parte coletiva ofereceu para ele naquele último momento de finalização, que vai ser a maior responsabilidade dele durante o jogo. Bom, então terminamos aqui a aula 4, né, do módulo 2, e na próxima aula nós vamos falar sobre os métodos, né, do jogo ofensivo.